Antônio de Posse é uma cidade localizada no interior do estado de São Paulo e faz parte da região metropolitana de Campinas. Seu surgimento foi resultado da expansão agrícola ocorrida no início do século XIX, na qual a produção de cana-de-açúcar se estabeleceu como principal produto. Com solo fértil, as fazendas que formavam a região iniciaram também o cultivo de algodão, mas foi o café que intensificou o crescimento do povoado. Antes de se tornar um vilarejo, na região em que a cidade se localiza, foi construída uma estrada que era caminho para as Minas de Goiás. Aos poucos, algumas famílias se instalaram em locais estratégicos dessa estrada a fim de oferecer um serviço aos viajantes que por ali passavam, e assim, um pequeno povoado começava a surgir. Depois que o café se tornou o principal produto econômico das fazendas da região, a necessidade de pessoas para a realização do plantio, cultivo e colheita fez com que imigrantes de muitas partes do mundo desembarcassem no Porto de Santos e se dirigissem para o interior de São Paulo. Nesse período, muitas famílias encontraram seu lar nessa parte do país e contribuíram com a economia e o crescimento populacional da região. O café também foi responsável pela criação da estrada de ferro, que além de distribuir o café por muitos lugares, levava os imigrantes para os locais de trabalho. Com a construção da estrada de ferro, um local para o reensacamento do café foi criado. Todo o café da região era trazido para a estação e nela reensacado para depois ser transportado por trens para os portos do Brasil. Diante dessa atividade, aquela parte da estrada ficou conhecida como ressaca, sendo este o primeiro nome dado para o local onde mais tarde se levantaria a cidade de Santo Antônio de Posse. Em 1882 foi construída a primeira igreja do local e foi escolhido o seu santo padroeiro. Essa construção permitiu que outros prédios fossem construídos ao povoado elevado no ano de 1893, a Distrito de Paz, para em seguida ser denominado como Posse de Ressaca. O município se constituiu em 1953 e passou a se chamar Santo Antônio de Posse, sendo reconhecido oficialmente a partir de 1955. Desde então, a cidade cresceu e hoje tem mais de 23 mil habitantes. Durante muito tempo, a usina Maluf foi um importante polo de trabalho, sendo responsável por parte do processo migratório que a cidade passou desde sua instalação na cidade no ano de 1957. A migração ocorre ainda nos dias atuais. A cidade tem sua população diversificada, repleta de culturas e costumes dos mais distintos lugares do Brasil. Santo Antônio de Posse permanece acolhendo suas terras, gente de todos os lugares, sempre agregando as suas raízes culturais, a história dos povos que dela fazem parte. As festas religiosas que aconteciam na cidade foram durante muito tempo parte do calendário dos moradores das cidades vizinhas. Elas atraíam pessoas de outras localidades e eram datas esperadas com muita ansiedade por todos. Alguns locais da cidade fazem parte da memória afetiva de seus moradores. A Praça da Matriz, por exemplo, é um local repleto de memórias e histórias. Muitos lembram desse local como ponto de encontro entre jovens e principal meio de interação entre os casais de namorados. Eventos que fizeram parte da história da cidade também deixaram saudades. Muitos moradores relatam saudosistas das épocas de carnaval no Clube União Possense e dos bailes do Havaí que marcaram gerações. Os rodeios já foram parte da cultura da cidade. Era um evento que atraía pessoas de lugares distintos e deu identidade cultural à cidade por muito tempo. Havia concursos para a escolha das rainhas do evento e era levado muito a sério a competição. Alguns possenses deixaram marcas importantes na história do país. O popular e talentoso jogador Neto nasceu e cresceu na cidade, com carreira estabelecida em muitos times de futebol. Sua história foi marcada por grandes conquistas, tornando a pequena cidade popular, principalmente entre seu público. Demerval Saviani, professor, pesquisador, escritor e grande figura da educação do Brasil, nasceu em terras possenses. Ele, através de sua contribuição acadêmica, principalmente relacionada à educação do país, é figura de inestimável orgulho para a cidade.
Santo Antônio de Posse tem muitas histórias que formaram o imaginário popular de muitas gerações, algumas perdidas no tempo, outras nem tanto assim, como é o caso da história dos 2 soldados jamais identificados, cujas sepulturas são visitadas até hoje no cemitério municipal e recebem preces e velas com pedidos, por serem considerados santos. As atividades econômicas mais importantes que desenvolve pertencem ao ramo da indústria e agrícola. A cidade é uma grande produtora de frutas e tem a laranja e o abacate como culturas que geram muitos empregos e renda. Também, a metalurgia é importante marco industrial da cidade. Atualmente, um dos mais importantes centros comercial e logístico de flores e plantas da América Latina é localizado na cidade e é motivo de grande orgulho. Santo Antônio de Posse é uma cidade que, mesmo fazendo parte de uma importante região econômica, preserva suas raízes e costumes tradicionais, que permanecem através do tempo entre as famílias antigas, sendo incorporado aos costumes das novas gerações.